Boa noite a todos. Câmara Municipal de Herculândia. 11/5/2026. Oitava sessão ordinária. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para instalação dessa sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Não fiquem procurando o que vão comer e o que vão beber. Não fiquem inquietos. O Pai bem sabe que vocês têm necessidades dessas coisas. Lucas 12, 29 e 30. Solicito a leitura da ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 2026. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 7ª sessão ordinária da 19ª Legislatura, exercício de 2026, realizada às 20 horas do dia 27 de abril de 2026, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida ad hoc pelo vereador João Severino da Silva e secretariado pelos vereadores. Primeiro secretário, Marcelo Edgar da Silva, e pela segunda secretária, Tatiane de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Cristian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Marcelo Edgar da Silva, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Tatiane de Oliveira Campos, e a ausência dos vereadores Marco Francisco da Silva Sanches e Vitor Henrique Costa. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica. O presidente solicitou a leitura da ata da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de abril de 2026, que após lida foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, o presidente solicitou a leitura de matéria do expediente. Correspondência do Legislativo. Leitura das indicações número 29 e 49/2026, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva. Leitura da indicação número 50/2026, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha. Leitura das indicações número 51 e 52/2026, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos, que após lida foram devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura da moção número 5/2026, de autoria da Câmara Municipal de Herculândia, que após lida e discutida foi votada em única votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Correspondência do Executivo. Leitura do ofício número 16/2026, em resposta ao requerimento número 5/2026. O presidente franqueou a palavra no expediente, onde quem fosse fizesse uso, fizesse a inscrição. A vereadora Tatiane de Oliveira Campos fez uso, onde agradeceu a todos pela presença e discorreu sobre suas indicações número 51 e 52/2026, e discorreu sobre a resposta do requerimento. O vereador Lorival Bonfim Rocha fez uso, onde agradeceu a todos pela presença e discorreu sobre a sua indicação número 50/2026. O vereador Marcelo Edgar da Silva fez uso, onde agradeceu a presença de todos e discorreu sobre a sua indicação número 29 e 49/2026. Na ordem do dia, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei do Legislativo, número 4/2026, de autoria do vereador Marco Francisco da Silva Sanches, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher e o Programa Municipal de Proteção e Violência contra a Mulher e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. O mesmo foi discutido e votado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Leitura do projeto de lei número 16/2026, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi discutido e votado em primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 1/2026, que altera o artigo 152(1) do Código Tributário Municipal, lei número 1679, de 17 de dezembro de 1975, e da outras providências, onde teve a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Foi discutida e votada em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. O presidente franqueou a palavra para explicação pessoal, onde quem fosse fazer o uso que fizesse a inscrição. O vereador Lorival Bonfim Rocha fez o uso. Agradeceu a todos
felicitações de seu aniversário, parabenizou a vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella pelos seus 20 anos de trabalho na saúde no município e agradeceu ao Poder Executivo pela atividade delegada e discorreu sobre o referido assunto. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez uso, onde agradeceu ao vereador Lorival Bonfim Rocha pelas informações trazidas sobre a atividade delegada e discorreu sobre. Agradeceu ao vereador José Reinaldo de Carvalho pela ação que foi feita pela causa animal e discorreu sobre. E agradeceu o Roberto do Transporte pela disponibilidade e discorreu sobre sua viagem para Campinas, participando do primeiro Fórum de Políticas Públicas para o Esporte, no dia 23/4, junto com o vereador Marcelo Edgar da Silva, e discorreu sobre. A vereadora Renata Aparecida de Castro Freitas Rodella fez o uso, agradeceu a todos pela presença, agradeceu também a instalação de um poste na rua Gastão Vidigal. O vereador Marcelo Edgar da Silva fez o uso, onde convidou a todos para a entrega da moção de congratulações ao grupo dos veteranos, no dia 3/5, às 8 horas da manhã, e que informou que logo após a entrega da moção aconteceria o jogo dos veteranos contra o Master de Tupã. O vereador João Severino da Silva fez o uso, onde convidou a todos para participar do show de prêmios do grupo de combate ao câncer, no dia 3/5, às 14 horas no CCI. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, anunciando que a 8ª sessão ordinária será realizada no dia 11/5 de 2026, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Só corrigindo aqui, é um obstáculo na rua Gastão Vidigal, da Renata. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do requerimento número 08/2026, que solicita informações sobre a falta de medicamento da farmácia municipal. Solicita a leitura das indicações, número 53/2026, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, 54/55, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, 56/57, de autoria do vereador João Severino da Silva, 58/59, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, 60/2026, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lida serão devidamente encaminhados às autoridades competentes. Câmara Municipal de Horcolândia, indicação número 53/2026. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Horcolândia, que por meio da Secretaria da Saúde disponibilize uma casa de apoio aos pacientes que realizem consultas, exames ou tratamentos prolongados pelo SUS, convênios ou particulares, além de acompanhantes na cidade de Marília. Justificativa. O objetivo geral desta casa é acolher os inúmeros pacientes que se dirigem a Marília todos os dias, oferecendo acomodações seguras, alimentação adequada e espaço para descanso, garantindo que os pacientes e seus acompanhantes possam aguardar com tranquilidade o retorno para Herculândia após os procedimentos médicos. O espaço contaria com quarto, com camas, banheiros, salas, cozinha, uma estrutura completa para receber com dignidade os moradores que buscam atendimento médico em Marília, seja pelo SUS, convênios ou consultas particulares. A Casa de Apoio receberá pacientes em busca de diagnóstico, tratamentos, exames ou visitas a familiares internados e motoristas. Diante do motivo exposto, faz necessária a presente indicação. Herculândia, 28 de abril de 2026, Tatiana de Oliveira Campos.
Indicação número 54/2026. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, para que com urgência solicite aos proprietários de terrenos baldios no perímetro urbano, especialmente no bairro Água Boa, que realize a limpeza dos mesmos, que se encontram com mato alto, e que determine ainda a realização de limpeza pelo município daqueles cujos proprietários não a realizarem, neste município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. Em visita rotineira pela cidade e pelos bairros, conversando com alguns moradores, a reclamação é muito grande devido aos terrenos baldios e não edificados estarem com mato muito alto. Inclusive, a maioria relata que animais peçonhentos estão saindo dos respectivos terrenos e indo para a residência, como, por exemplo, cobras. Solicito ao senhor prefeito municipal para designar o fiscal tributário para que, dentro de suas funções, percorra ruas e avenidas da cidade, principalmente no bairro, para identificar os terrenos com mato alto e quem são os seus proprietários, para que notifiquem, solicitando em caráter de urgência a limpeza do local e, se o mesmo não fizer a limpeza, solicita ao senhor prefeito municipal que os municípios façam a limpeza fundamentada na função social da propriedade e na saúde pública, e envie a cobrança para os proprietários dos terrenos. O que não podemos deixar é que os munícipes corram risco de serem picados ou mordidos por animais peçonhentos e outros. Uma cidade limpa e bem cuidada é dever da obrigação do Poder Executivo. Por este motivo, se faz necessário esta indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 1º de maio de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 55/2026. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que determine aos encarregados dos setores do município que realizem o aterramento dos buracos existentes nas calçadas de terra, feitos pelos operadores de máquinas ao recolherem entulhos. Após o preenchimento, solicita-se ainda que os encarregados orientem os operadores para que nas próximas coletas não façam mais novos buracos, neste município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. É sabido por todos que a cidade tem muitos buracos na calçada de terra, que foram ocorridos quando os operadores de máquina foram pegar entulhos que são depositados pela população. Os buracos que ficam após a retirada dos entulhos estão ficando com água parada em dias de chuva, e a água fica com vários dias, sendo focos reais e perigo para a criação do mosquito Aedes aegypti. A água parada acumulada, mesmo que suja, serve para a reprodução, exigindo eliminação do foco. E para eliminar todas as situações, será necessário que os buracos sejam tampados e não mais abertos. Os buracos em calçada de ruas e avenidas da cidade são um problema grave, tornando-se as vias perigosas para pedestres e prejudicando a estética no município. Esta situação afeta diretamente a segurança e a mobilidade urbana, transformando o ato de caminhar em um risco. Solicitamos ao chefe do Poder Executivo que oriente os encarregados para que os encarregados também possam orientar os operadores de máquina a não afundar a calçada com a pá carregadeira, para pegar por cima que for possível, e o restante dos entulhos braçais jogam dentro da caçamba, assim evitando nova abertura dos buracos. Por tais motivos é que se faz necessário essa indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 1º de maio de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 56/2026. O vereador João Severino da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realize a implantação de um redutor de velocidade, quebra-molas, na Avenida Salinha Aliemed, entre os números 494 a 502. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação devido às reclamações dos moradores da Avenida Salinha Aliemed, especialmente no trecho compreendido entre os números 494 e 502. Os mesmos reclamam de veículos em alta velocidade, o que tem gerado insegurança e risco de acidentes. Por isso, solicita-se a instalação de um redutor de velocidade quebra-molas no local, como forma de reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança de pedestres e motoristas. Plenário Jovino Antônio Neves, 6 de maio de 2026, João Severino da Silva.
Indicação número 57/2026. O vereador João Severino da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, a instalação de um obstáculo de trânsito quebra-molas na Avenida João Mendonça Guilherme, na proximidade do número 1520. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo atender os pedidos dos moradores da região, que estão preocupados com a alta velocidade de carros e motos na via. Essa situação tem colocado em risco a segurança de todos os que passam pelo referido local. A instalação de um redutor de velocidade é uma importante medida que contribuiria para aumentar a segurança do trânsito, evitar acidentes e proteger as pessoas que utilizam a referida via. Por este motivo é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 6 de maio de 2026, João Severino da Silva. Indicação número 58/2026. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que através da Secretaria da Cultura e Turismo realize a restauração do patrimônio histórico municipal, denominado Igrejinha, localizado no segundo trevo de acesso no município, às margens da rodovia SP 294, comandante João Ribeiro de Barros, número 512, KM 512. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo preservar o imóvel onde fica localizada a Igrejinha, um importante patrimônio histórico do município de Herculândia. O imóvel foi reconhecido como patrimônio histórico municipal por meio do decreto número 56/2001, a qual estabelece o artigo 2º, que o Poder Executivo fica autorizado a proceder com a conservação do imóvel, sem alterar suas características originais. A Igrejinha possui grande relevância histórica e cultural, pois sediou as primeiras missas do município, tornando-se assim um local histórico e símbolo de fé em nosso município. Entretanto, o local necessita de restauração a fim de garantir sua preservação. Além disso, a recuperação do espaço poderá trazer novamente movimento a esse importantíssimo local. Dessa forma, considerando a importância histórica do imóvel e o interesse público envolvido, solicita a atenção do Poder Executivo para a realização das referidas melhorias. Diante dos motivos expostos, faz necessária a presente indicação. Plenário Antônio Neves, número 7 de maio de 2026, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 59/2026. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que seja realizada a limpeza do clube localizado junto ao campo de futebol do distrito de Juliânia. Justificativa. A presente indicação visa atender à necessidade de manutenção e limpeza do referido espaço, a qual, embora não esteja sendo utilizado atualmente, encontra-se com acúmulo de lixo, condições inadequadas de conservação, conforme demonstram as imagens anexadas. A falta de limpeza e manutenção do local contribui para a degradação, além de favorecer a proliferação de animais peçonhentos e outros vetores de doença, o que representa risco direto à saúde da população que reside nas proximidades. Deste modo, mesmo não estando sendo utilizada, a conservação e limpeza do local é fundamental, pois irá contribuir para a preservação dos possíveis acidentes com animais peçonhentos, bem como para a proteção da saúde e do bem-estar da população. Ressalta-se, por fim, que a demanda já foi anteriormente apresentada por meio da indicação número 100/2021, motivo pelo qual reforça a necessidade de providências por parte do Poder Executivo. Diante do exposto é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 7 de maio de 2026, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 60/2026. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que providencia a instalação de bebedouros no estádio municipal Nelson Martins Alves e no campo do distrito de Juliana. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo solicitar a instalação de bebedouro no estádio municipal Nelson Martins Alves e no campo do distrito de Juliana, visando garantir melhores condições aos atletas, visitantes e demais frequentadores desses locais, permitindo que os mesmos possam se hidratar adequadamente durante a prática de atividades físicas. A hidratação é essencial para a saúde e bem-estar e o bom desempenho físico, especialmente em dias de alta temperatura. A instalação do bebedouro proporcionará mais
conforto aos usuários, além de representar uma importante melhoria na estrutura dos referidos locais. Diante do exposto, se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 7 de maio de 2026, Marcelo Edgar da Silva. Solicito a leitura do requerimento número 08/2026, que solicita informações sobre a falta de medicamento na farmácia municipal, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos. Câmara Municipal de Horcolândia, requerimento número 8/2026. A vereadora Tatiane de Oliveira Campos, fazendo uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo. Segundo relatos dos munícipes, a constante falta de medicamentos na farmácia municipal, fato este que prejudica o tratamento de saúde da população. Assim, requer que seja esclarecido os seguintes questionamentos no prazo legal. Primeiro, quais medicamentos estão em falta com estoque baixo? Encaminhar a lista atualizada de todos os medicamentos que compõem a relação de medicamentos essenciais e que se encontram, na presente data, com estoque zerado ou crítico. Quais os motivos técnicos e administrativos para a falta de tais itens? Existem processos licitatórios em andamento para a reposição desses medicamentos? Se sim, favor informar o número do processo e a fase em que se encontra. Qual a previsão exata para a normalização do estoque de cada um desses medicamentos que falta? Qual o montante total investido na compra de medicamentos nos últimos 12 meses e quanto desse valor foi proveniente de repasses estaduais, federais e quantos de recursos próprios? Assim, para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Horcolândia, 6 de maio de 2026, Tatiane de Oliveira Campos. Justificativa. A presente solicitação de informações encontra-se amparo no dever principal do Poder Legislativo e de fiscalizar a eficiência da gestão pública e zelar pelo patrimônio social, a saúde, como preconiza o artigo 196 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução de riscos a doenças e o acesso universal e igualitários às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. O desabastecimento da farmácia municipal gera problemas de saúde de toda a ordem aos munícipes. A interrupção do fornecimento de medicamento para patologias crônicas gera um efeito nocivo horário, já que os pacientes que recebem o medicamento na atenção básica acabam, inevitavelmente, ocupando leitos de urgência e emergência devido às crises agudas, gerando um custo hospitalar muito superior ao valor do fármacos preventivo. Além disso, cabe destacar que a administração não pode interromper serviços essenciais sem justificativas plausíveis e plano de contingência, especialmente em setores onde a descontinuidade pode levar ao óbito ou agravamento irreversível de cada dos quadros clínicos. Dessa forma, é imperativo que a população compreenda, por meio deste requerimento, se a falta de insumos decorre da insuficiência orçamentária, falhas no planejamento do cronograma de compras, licitações tardias ou inadimplência junto aos fornecedores, para que possamos auxiliar na busca de soluções legislativas ou remanejamento de verbas. Distante, embora a gestão dos recursos deva ser austera, a saúde é prioridade orçamentária impositiva. A ausência de itens constante na relação municipal de medicamentos essenciais indica uma possível fragilidade da logística e suprimentos que precisa ser sanada com urgência. Diante do volume de denúncia recebida por esta vereadora e do impacto direto na qualidade de vida da população mais carente, que depende exclusivamente do SUS para sua sobrevivência, este requerimento busca dar transparência ao processo, bem como obter o cronograma claro de soluções por parte da Secretaria Municipal da Saúde. Por tais motivos, os esclarecimentos desse requerimento são necessários. Horcolândia, 6 de maio de 2026, Tatiane de Oliveira Campos. Está em discussão o requerimento.
Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite, presidente, primeiro secretário, aos nobres vereadores, a população que aqui se faz presente, aqueles que nos acompanham através das redes sociais e os funcionários da casa. Esse requerimento se faz pertinente devido à grande quantidade de munícipes que me procuraram no último mês, vamos dizer assim, relatando sobre a falta de medicamentos, e medicamentos esses que são importantes, principalmente para aquelas pessoas que fazem uso contínuo para pressão, para diabetes, para circulação. E então é necessário sim que tenha um requerimento. Nós sabemos que diversos problemas, inclusive com licitação, acontece de empresas não entregarem no prazo correto. Parece que um desses problemas hoje acontece com o nosso Diosmin, que é um medicamento para circulação, que já desde muito tempo, e não só no município de Horcolândia, esse medicamento é um problema. Não sabemos ao certo por que as empresas ganham a licitação, mas não conseguem entregar a quantidade comprada e até mesmo no tempo desejado. Mas não é só esse medicamento, nós temos outros também. Graças a um bom relacionamento que eu tenho com a secretária de saúde, tive a oportunidade de estar falando com ela diretamente, inclusive já dizendo que estaria apresentando esse requerimento na noite de hoje, um requerimento que não é perseguição política, mas é o nosso dever de fiscalizar e cobrar por explicações para que a gente também possa ter essas respostas para dar para os nossos munícipes quando eles nos procuram. E ela relatou que já tem um processo licitatório em andamento para aquisição de novos medicamentos, mas temos sim alguns, como esse citado do Diosmin, que é um problema já que a empresa não entregou em tempo hábil. Então, que o setor também de licitação possa providenciar ações concretas para, de uma certa maneira, notificar essas empresas que não cumpriram com os prazos. Fica aqui, então, o requerimento. Espero contar com o apoio de todos os nobres. Está em votação o requerimento. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei número 05/2026, que institui o programa Me Inclua Nessa Turma, com o objetivo de promover a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, TEA, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade TDAH e outras condições especiais no âmbito escolar do município de Horcolândia, e da outras providências, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, que após a leitura será encaminhada às comissões competentes. Câmara Municipal de Horcolândia. Projeto de lei do Legislativo número 5/2026. Institui o programa Me Inclua Nessa Turma, com o objetivo de promover a inclusão de alunos com transtorno de espectro autista, TA, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e outras condições especiais no ambiente escolar do município de Horcolândia, São Paulo, e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Horcolândia o programa Me Inclua Nessa Turma, com a finalidade de fomentar as políticas públicas voltadas à inclusão de alunos com transtorno de espectro autista, TA, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou outras condições especiais no ambiente escolar e nas atividades extraclasses. Parágrafo 1º. O programa terá caráter orientador e de estímulo à implantação de práticas inclusivas nas escolas públicas e poderá servir de referência para as instituições de ensino da rede privada, respeitadas suas autonomias pedagógicas.
Parágrafo 2º. As diretrizes do programa poderão ser consideradas na elaboração dos planejamentos pedagógicos, projetos indisciplinares e atividades extracurriculares, conforme normativas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação do Estado de São Paulo. Artigo 2º. O programa poderá abordar os seguintes eixos temáticos. Incisos. Primeiro, sensibilização e conscientização, promovendo o respeito às diferenças, a empatia e a convivência inclusiva. Segundo, apoio à capacitação de profissionais por meio de incentivo à realização de formações continuadas para docentes e equipes escolares. Terceiro, promoção de ações inclusivas, com oficinas, rodas de conversas, dinâmicas grupais e atividades artísticas e culturais que incentivem a inclusão. Quarto, elaboração colaborativa da estratégia pedagógica visando a adequação do ambiente escolar às necessidades dos alunos com as condições especiais. Quinta, incentiva a criação das comissões estudantis de inclusão com o objetivo de promover o protagonismo juvenil e a mediação entre alunos, a comunidade escolar, sob supervisão da equipe pedagógica. Artigo 3º. As ações do programa Me Inclua Nessa Turma poderão ser implementadas pelas unidades escolares respeitando-se. Incisos. Primeiro, autonomia pedagógica da escola. Segundo, a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Terceiro, as diretrizes educacionais fixadas pela Secretaria Municipal de Educação em conformidade com a legislação vigente e as normas do Conselho Municipal de Educação. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá, a seu critério e dentro dos seus limites orçamentários e legais, firmar parcerias, promover formações e desenvolver ações que deem suporte às diretrizes desse programa. Parágrafo único. A implementação das disposições desta lei dependerá da existência de dotações orçamentárias específicas, não implicando por si só em obrigatoriedade de aumento de despesas. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber para sua integral execução. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário de sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 1º de maio de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Justificativa. A proposta da criação do programa Me Inclua Nessa Turma parte da urgente necessidade de fortalecer no ambiente escolar os princípios de equidade, da inclusão e do respeito à diversidade humana. Trata-se da iniciativa que visa promover de maneira efetiva e contínua a inclusão de alunos com transtorno de espectro autista, TA, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH e outras condições especiais no convívio escolar e social. Do ponto de vista legal, esta proposição encontra-se amparada na Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 205, que estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 206 também consagra com princípios de ensino a igualdade de condições para o acesso de permanência na escola, bem como a gestão democrática e o respeito à liberdade. A Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, reforça esse compromisso ao garantir o direito à educação inclusiva em todos os níveis de modalidade do ensino, sem discriminação e com igualdade de oportunidade. O artigo 27 desta lei orienta a adoção de políticas públicas educacionais que asseguram o apoio pedagógico individualizado, a formação de profissionais da educação para o entendimento das necessidades específicas de aprendizagem e o acesso a material e recursos adequados. No plano social, a proposta atende a uma demanda crescente das famílias, dos profissionais da educação e da sociedade em geral, por políticas públicas que fortalecem a convivência respeitosa, inclusive a empática dentro das escolas. Crianças e adolescentes com condições específicas de desenvolvimento enfrentam diariamente desafios relacionados não apenas à aprendizagem, mas também à integração com os colegas e com a estrutura tradicional de ensino. Muitas vezes essas dificuldades se agravam por falta de ações estruturadas que promovam a acolhida e o respeito mútuo dentro da comunidade escolar. Sobre a ótica
pedagógica, o programa busca inserir no cotidiano escolar práticas que incentivem a empatia, protagonismo estudantil e o diálogo aberto sobre as diferenças. A educação inclusiva deve ir além da matrícula e da presença física desses estudantes. Deve construir pontes de comunicações estratégicas de mediação e ambientes onde todos possam se desenvolver com dignidade e segurança emocional. O apoio a professores, às equipes escolares na construção dessas práticas é fundamental. Este projeto contempla mecanismos que incentivam essa preparação e apoio técnico. Do ponto de vista humano, a proposta está enraizada nos valores de respeito, solidariedade e justiça social. Promover a inclusão é valorizar o ser humano em sua totalidade, reconhecendo suas potencialidades, acolhendo suas necessidades e combatendo qualquer forma de exclusão. A escola, como espaço de formação de cidadão, tem um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa, onde todos tenham, a sua vez, voz e oportunidade de se desenvolver. Por fim, o projeto respeita o limite das competências legislativa municipal e a iniciativa parlamentar, configurando-se como um instrumento legítimo para estimular e orientar as políticas públicas, inclusivas, sem criar obrigações diretas ao Poder Executivo, mas incentivando, por meio de diretrizes, boas práticas educacionais. A aprovação do projeto, me inclua nessa turma, representará um avanço significativo no compromisso desse município com a construção de uma educação mais humana, mais acessível e mais comprometida com o bem-estar comum. Por todo o exposto, peço o apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposta. Plenário das sessões Jovino Antônio Neves, Herculândia, 1º de maio de 2026, Lorival Bonfim Rocha. Correspondência do Executivo. Solicito a leitura do projeto de lei número 17/2026, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências, que após a leitura será encaminhado para as comissões competentes. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto, de acordo com o artigo 120 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Projeto e anexos estão disponíveis na íntegra no site da Câmara. Está dispensado. Solicito a leitura do projeto de lei número 18/2026, que dispõe sobre a desafetação e alteração de destinação de área pública e da outras providências, que após a leitura será encaminhado para as comissões competentes. Prefeitura Municipal de Herculândia. Projeto de lei número 18, de 28 de abril de 2026. Dispõe sobre a desafetação e alteração de destinação de área pública e da outras providências. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação originária do bem de uso comum do povo, passando à categoria de bem dominical, a área pública registrada sobre a matrícula número 53.615 do Cartório de Registro de Imóveis competente, na área de 2.663 mil metros quadrados, localizado no conjunto habitacional Contador Davi Jorge, deste município de Herculândia, São Paulo. Artigo 2º. A área descrita no artigo anterior passa à categoria de bem dominical, ficando destinada à implantação de equipamentos públicos institucional voltado à instalação do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes regionais. SAICAR. Artigo 3º. A desafetação de que trata esta lei não implica na alienação do imóvel, permanecendo o domínio sob titularidade do município de Herculândia, sendo vetada sua destinação a finalidades diversas de estabelecida no artigo 2º, salvo mediante a lei específica. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar todas as medidas administrativas, técnicas e registrais necessárias à execução desta lei, inclusive a averbação da alteração junto ao cartório de registro de imóveis competente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Herculândia, 28 de abril de 2026. Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal de Herculândia.
Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à elevada apreciação dessa Igreja Casa de Lei o presente projeto de lei que dispõe sobre a desafetação da área pública municipal, com a finalidade de sua destinação como área institucional voltada à implantação do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes regionais. A proposta encontra-se respeitando o ordenamento jurídico vigente, sendo admissíveis a alteração da destinação de bens públicos, mediante da lei específica, desde que o presente interesse público devidamente justificado. No caso em análise, a medida visa viabilizar a implantação de importante equipamento público de assistência social, destinado ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, medida esta que se mostra essencial para a efetivação das políticas públicas de proteção integral. A iniciativa está plena consonância com os princípios estabelecidos na Constituição Federal, especialmente contra a proteção integral das crianças e dos adolescentes, bem como as diretrizes da política de assistência social. Destaca-se ainda que a presente proposta atende o disposto no artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo, que atribui ao município a responsabilidade para a execução da política de desenvolvimento urbano, como vista a garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. A destinação da área para instalação revelar-se-á mediante elevado interesse público, pois permite ao município estruturar serviços essenciais à rede de proteção social, especialmente em âmbito regional, ampliando a capacidade de atendimento e promovendo maior efetividade na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ressalta-se que a alteração da destinação do imóvel não implica prejuízos à coletividade ou, ao contrário, promove a utilização mais adequada do bem público, alinhada aos princípios da eficiência administrativa, da função social, da propriedade e da supremância dos interesses públicos. Ademais, em observância ao inciso 2º do artigo 180 da Constituição Estadual, assegura a participação da comunidade na formulação e no acompanhamento das políticas urbanas, reconhecendo-se a realização de audiências públicas, garantindo transparência e legitimidade ao processo legislativo. Diante do exposto, o presente projeto de lei representa medida de relevante interesse público, voltado ao fortalecimento da política de assistência social e à proteção de crianças e adolescentes em situações de risco. Contamos, assim, com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa presente propositura. Herculândia, 28 de abril de 2026, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal de Herculândia. Está franqueado o uso da palavra. Fazer a inscrição quem for fazer uso. Palavra no expediente. Boa noite mais uma vez. Eu vou ser breve, só para estar explanando aqui as minhas indicações. Sobre a limpeza do Clube de Juliânia, é visível, todos já foram solicitados a respeito daquele local que se encontra em péssimos estados, documentos, prontuários jogados, até mesmo lâmpadas fluorescentes quebradas lá dentro, sem contar a quantidade de pombos, o cheiro é horrível, então não é justo com a população daquele bairro, e não só por termos de beleza, mas sim um problema de saúde pública ali está depositado. Então, mais uma vez, eu solicito, através dessa indicação, que seja realizado a limpeza, mesmo que não seja utilizado de imediato o espaço. Sobre a casa de apoio, diversos munícipes vão todos os dias até Marília, alguns, inclusive, tratamento de radioterapia, quimioterapia, por consultas, procedimentos, exames, e por muitas vezes não tem um local onde ficar. Um exemplo que eu vou dar aqui é a radioterapia, que dura cerca de minutos, mas que o paciente fica ali todo o período da manhã aguardando o transporte para retornar para o nosso município. A gente sabe que é ofertado um vale alimentação para que eles possam estar usando, a maioria deles vão com acompanhantes. Já ouvi relatos de que o paciente adquire um lanche com a quantidade ofertada e divide com o acompanhante que não tem condições de estar se alimentando. Então, fica aqui um pouco de empatia. Sei que é um investimento muito alto
porém sanaria até mesmo o investimento com os vales refeições para os pacientes, mas que vale a pena não só para os pacientes, para os acompanhantes, até mesmo para os motoristas que se deslocam para lá todos os dias. Sobre a igrejinha, o ano passado eu já tinha visto um pouco sobre a situação daquele local, que é um local, um patrimônio público e histórico do nosso município, que inclusive esteve em discussão quando a Eixo entrou com os projetos para poder realizar as melhorias dos nossos trevos. E o decreto 56 de 2001, na época do prefeito Leninho, deixa claro e decretado que a igrejinha é um patrimônio histórico do município de Horcolândia, e em seu artigo 2º, deixa claro que fica ao prefeito municipal autorizado a proceder à conservação do imóvel sem alterar suas características originais. Nós sabemos que nós mudamos de padre recentemente, e muito feliz com a notícia de que o nosso padre ele tem interesse, sim, de reativar aquele prédio, de realizar missas naquele local, onde tudo começou, onde a nossa fé se deu início no município de Horcolândia, ainda Santana. E o que é solicitado não é que seja feita uma melhoria nada mirabolante, mas que pelo menos que esteja em condições de realizar uma missa lá dentro do local. A parte elétrica ainda é terra do lado de fora, será necessário concretar e viabilizar as condições do telhado, que no caso precisa de uma avaliação. Então fica aqui essa indicação, solicitando que o Executivo tenha essa sensibilidade, estar verificando e assim podendo estar reativando o local, que inclusive de interesse do padre já seria realizar a missa de Santana naquele local e a procissão dos carros para a bênção de São Cristóvão aqui na igreja. Um sonho que acredito que seja de muitos, e principalmente das pessoas mais antigas do nosso município. Algumas já me procuraram em relação à reativação da igrejinha, e é um sonho que está muito próximo de acontecer, mas que a gente precisa do apoio da administração, porque realmente é de competência da administração pública que seja feitas as melhorias. Boa noite. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa, funcionários do executivo, né? E quem nos assiste pela rede social. Eu vou falar de uma forma bem rápida sobre as minhas indicações. A indicação de número 54, a gente em visita pelos bairros, moradores reclamam bastante de terrenos baldios não edificados, com matos muito alto, né? Sujos e insetos, bichos peçonhentos, enfim, que saem desses matos e vão para as residências. Inclusive cobras foram matadas já entrando nas residências. E como a gente tem um fiscal tributário hoje, e então estou assim, nessa indicação pedindo para que o prefeito municipal pede para o fiscal tributário sair para as ruas e avenidas identificando quem são os proprietários, porque tem que ser limpo esses terrenos, esses lotes baldios, de uma forma que isso já é uma obrigação do município, né? E de uma forma que, desde que seja notificado e os proprietários não façam a limpeza, aí tem o motivo de fazer a limpeza, né, fundamentada na função social, né, da propriedade e na saúde pública. Então, há maneira do Poder Executivo fazer essas limpezas e procurando os proprietários, desde que os proprietários não façam a limpeza, dá para ele fazer fundamentada no social. Então a gente deixa aí essa solicitação, que a gente quer uma cidade limpa, uma cidade progressiva. Tá? Essa é essa indicação. E a indicação de número 55 também é intuito de, assim, a cidade tem quase todas as esquinas em calçadas de terra, existe um buraco. A população joga o lixo, o entulho, só que o operador, ao retirar o entulho, ele afunda a caçamba
e acaba ficando aquele buraco. E aí quando chove forte, enche de água e vira criadouro do mosquito, né, da dengue, né, o Aedes, né. E sem contar que fica esteticamente a cidade horrível, né. Então a gente pede para que o prefeito converse com os secretários, os encarregados, para que os encarregados orientem os operadores de máquina a não fazer mais esses buracos, que eles tampem nesses buracos e os operadores não façam esses buracos. Pega de uma maneira que nem era pego antigamente, encosta a caçamba e os braçais jogam os entulhos dentro da caçamba. Tudo isso, gente, é para melhorias da cidade. Hoje a cidade é feia, é uma cidade cheia de buraco nas calçadas. E ainda sem dizer que qual é o risco de pedestres, né? Tá fazendo as suas caminhadas, fazendo as suas caminhadas e sofrer ali um entorse de pé, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente está solicitando, esperamos que todos tenham um bom senso, analise com carinho. Isso aqui não é pegando no pé de ninguém, simplesmente a gente quer ver o município andando bem, que é o bem para o município e o bem para a sociedade. Tá? Muito obrigado, boa noite. Boa noite, senhor presidente, segunda secretária, demais vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha, público aqui presente. Eu também gostaria de falar da minha indicação, que é a respeito do bebedouro. Recentemente a gente teve um jogo ali no estádio, né? E aonde as nossas escolinhas de futebol também treinam ali diariamente, o pessoal faz caminhada. E ali é um ponto assim, onde que está indo muita gente frequentar e praticando atividade física, né? E a gente nota que aquela falta de um bebedouro d'água ali, corre até um risco, né, de alguém ficar desidratado, passar mal. Então a instalação de um bebedouro d'água ali no estádio tem uma importância muito grande, não só para os atletas, mas para todos que vão visitar, jogadores, as crianças que estão ali, o pessoal que vai fazer uma caminhada, não só ali, como a gente sabe que tem outras indicações de outros locais. Então a gente pede para que o prefeito também possa estar olhando para essa parte aí, né? Que é um bebedouro, a gente sabe aí que tem um gasto, mas também não é um gasto tão alto, mas a serventia desse bebedouro ali no estádio tem uma importância muito grande. Então aí eu vou reforçar essa indicação, pedir aí ao prefeito para que ele possa estar olhando aí, né, essa indicação e estar nos atendendo. Não é atender o vereador, né, é atender um pedido do pessoal que pratica os esportes ali, que pratica atividade física. Então é uma necessidade muito grande e esperamos aí que o prefeito possa estar atendendo essa indicação também. Uma boa noite a todos. Ordem do dia. Solicita a leitura do projeto de lei número 04/2026, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher e o Programa Municipal de Prevenção à Violência contra a Mulher e da outras providências, de autoria do vereador Marcos Francisco da Silva Sanches. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Vou ser breve aqui na discussão. Tratar a respeito aqui desse projeto aqui de minha autoria, em relação à violência contra a mulher. Hoje em dia, infelizmente, a gente ainda tem que tocar nesse assunto, que infelizmente a gente vê pelos noticiários, o dia a dia nas cidades, a violência contra a mulher. E isso aqui é uma conscientização envolvendo aí o município, as escolas, o poder público,
para conscientizar os jovens, as pessoas sobre esse assunto tão delicado que é a violência contra a mulher. E espero aqui que seja aprovado por todos os nobres. Está em votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei número 16/2026, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências, de autoria do Executivo. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Está dispensado. Está em discussão o referido projeto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo inscrição. Está em votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade. Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Boa noite, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres colegas vereadores, funcionários públicos, parceiro do almoxarifado e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria falar uma coisa que o nobre vereador fez a indicação sobre o fiscal tributário. A gente está recebendo muita reclamação de lotes, terrenos baldios, fotos, tem um vídeo no meu celular, e foi aprovado aqui uma gratificação por esse fiscal tributário estar exercendo o cargo, e eu não vejo ele fazendo isso. Conversando com o responsável do almoxarifado, falou que o setor dele tinha que ser no almoxarifado, e ele não fica lá. A população cobra a gente, cobra acho que todos os vereadores, igual o nobre vereador Dorval falou, né? Quando a gente foi conversar com o prefeito, ele falou: tem que colocar o fiscal tributário, mas ele não vem porque o salário é pouco. Aí colocou uma gratificação, a maioria votou, aqui foi aprovado pela essa casa, mas ele não vem fazendo o trabalho. Não sei se uns falam que é falta de uma moto, de um carro, ou esses dias eu fiquei sabendo que vai mudar a lei, mas o fiscal tem que começar a andar, porque foi notificado todos os moradores, junto com o talãozinho da água, que a partir do dia 20 de março seria multado as pessoas que não limpassem os seus terrenos. Ficou pior a cidade, porque todo lugar que a gente vai, o mato está cobrindo. E as pessoas idosas, as crianças, com grande risco de um escorpião, pegar uma criança, uma pessoa idosa, né? Então eu acho que, igual o nobre Lorval falou, o vereador, o prefeito tem que cobrar o fiscal andar. Eu acho que só ele pode notificar essas pessoas. E tanto o nobre vereador, sobre a sua indicação sobre os entulhos, também tem a lei da caçamba, né? Tem a lei da caçamba.
A lei tem que ser cumprida. Se foi votado aqui em 2013, hoje tem 13 anos que essa lei está vigente e não cumpre a lei. Aí acontece de fazer buraco, tudo isso aí. Mas eu acho que está na hora do fiscal começar a andar na cidade e notificar essas pessoas que têm terreno que está acontecendo na cidade. Nós mato para tudo que é lado. Só isso, presidente. Eu quero só complementar as minhas falas dessa noite e registrar aqui, parabenizar o nobre vereador Marcelinho pela entrega da moção de congratulação ao time dos veteranos, que foi entregue no último domingo, na semana passada. E, inclusive, um dia muito agitado, né, com muitas festividades, do qual participamos durante a manhã da entrega da moção. À tarde, pude estar presente, Marcelinho também estava lá trabalhando, João, Renata, desculpa se eu não vi mais vereadores, mas todo mundo teve a oportunidade de estar prestigiando o show de prêmios da Rede de Combate ao Câncer, do qual a gente faz questão de estar presente e colaborar. A Daiane ganhou quase todos os prêmios do bingo, né? Mas porque realmente é uma rede que funciona e que dá um suporte realmente para as pessoas que estão passando por esse problema. Estive presente também em visitação ao bairro Marco 8, Juliânia, das quais muitas solicitações são feitas, e isso nos entristece, porque a maioria delas repetidas, e que muitas vezes a gente sabe que nós vamos que nós vamos pedir, e para isso acontecer realmente é muito difícil, como o caso da limpeza do clube de Juliânia, do qual foi apresentado hoje, mas nós iremos continuar visitando, fiscalizando e realizando o nosso papel. Estamos à disposição para isso. E eu encerro a minha fala de hoje, ainda precoce, mas no dia 16 de maio nós iremos comemorar o Dia do Gari, e fica aqui, para os dois presentes, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, para vocês, trabalhadores, que trabalham com tanto empenho e dedicação para manter a nossa cidade organizada e limpa. Que Deus abençoe vocês, não só nesta semana comemorativa, mas todos os dias. Obrigada. Boa noite mais uma vez a todos os nobres aqui da mesa, os nobres vereadores, os munícipes aqui presentes, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários da casa. Só para complementar aqui em relação à indicação do nobre vereador Lorival e a fala do João Severino, tem meu total apoio isso aí, João, que você acabou de colocar. Eu também, o pessoal me cobra, inclusive já entrei em contato com o responsável lá para fiscalizar esses terrenos, indiquei terrenos para ele visitar, e é que nem você falou, infelizmente está aí até hoje, nós já estamos no meio do ano, foi cobrado, a gente cobrou aqui desde o ano passado, todos os vereadores aqui a respeito da limpeza da cidade, os munícipes cobram a gente, tinha-se essa desculpa que era em relação ao fiscal tributário. Fomos aqui, foi uma briga danada aqui, briga no bom sentido aqui, para essa casa aqui votar essa lei, essa gratificação para uma pessoa assumir o cargo que ele é concursado, e infelizmente até hoje está aí sem fiscalizar nada. Espero que chegue aqui mais uma vez ao executivo, né? Se não tomar as providências, vamos fazer também aqui na próxima sessão, já convido todos aqui, para a gente fazer um requerimento também, que é a arma que a casa tem, indicação e requerimento ao executivo, e cobrar, porque a população nos cobra. Funcionário cobra, e eu acho que o funcionário também tem o dever dele. Se ele está ganhando, ele tem que cumprir o papel dele. E fica aqui minha indignação também a respeito nesse sentido aqui, que nem foi falado aqui. A cidade cheia de mato, e vão mais além. Eu vejo aí trator da patrulha rural, às vezes não atende o produtor, e está aí gradeando terreno, roçando terreno na cidade, e não atende os produtores rurais. Que é uma coisa vai puxando a outra. Se tem o fiscal tributário
para que a pessoa tenha o terreno, que limpe o seu terreno, e a pessoa tem que fiscalizar. Se existe as leis, que cumpra-se a lei. É só isso, uma boa noite. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 25/5. Uma boa noite a todos.